Bom dia, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre João 7. João 7, Jesus não vai fazer nenhum milagre, ele vai ensinar as maravilhas do reino de Deus. Ele vai se defender, ele vai dizer quem é ele realmente, porque eles estão procurando matar Jesus. Então, como ainda não é chegada a hora de Jesus, ele vai e começa a se explicar, a explicar a quem ele veio, por intermédio de quem que ele veio. Então, está escrito em João 7,1: Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de tabernáculo, estava próxima. Então, ia ter uma festa dos tabernáculos, onde os judeus peregrinavam até lá. Esta festa era uma festa onde os homens erguiam barracas na cidade e eles acampavam nessa cidade todos os dias da festa. As mulheres e as crianças ficavam nas casas, mas os homens ficavam em barracas. Eles estavam representando a época em que eles andavam no deserto e viviam em tendas. Então, os homens também preparavam cada um a sua tenda lá na cidade e eles viviam nessa tenda. Era uma festa muito bonita, muito cheia de gente, muito alegre, né? Porque eles comemoravam também a saída do deserto, né? Eles comemoravam o período que eles estavam no deserto, mas agora sendo gratos a Deus por já terem passado por aquilo. Aí os irmãos de Jesus falam para eles: você não vai até a festa, né? Dirigiam, pois, a ele os seus irmãos: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois nem mesmo, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, Jesus era descrido até pelos seus irmãos. Os irmãos não criam nele, os judeus queriam matá-lo, o perseguiam. E depois no capítulo anterior a gente já viu que muito da multidão o abandonou, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então Jesus está ficando cada vez mais sendo perseguido. Por quê? Porque ele fazia coisas boas, porque ele curava as pessoas, porque ele ensinava as verdades do reino de Deus. E os grandes lá, os fariseus, eles não queriam as verdades, eles queriam que as coisas continuassem do jeito deles, porque eles se aproveitavam do povo, eles se aproveitavam do templo, eles dirigiam o templo, eles davam as leis, eles eram os maiorais daquela época. Então, eles não queriam uma interferência de Jesus, porque Jesus ensina a nos libertarmos e conhecereis a verdade vos liberta. Mas eles não queriam que os judeus, o povo, aprendesse a verdade que Jesus estava ensinando. Eles queriam continuar aproveitando do povo, continuar no jugo do povo, pôr no jugo em cima do povo. Então, Jesus não vai junto com seus irmãos, porque ele sabia que os judeus estavam esperando Jesus lá para que eles pudessem prendê-lo, que eles já queriam matá-lo. Então Jesus não vai junto, ele vai depois, ele chega no meio da festa, porque a festa durava de 7 a 8 dias, e eles, 7 dias de festa mesmo, o 8º era mais um último dia, assim. Então Jesus chega mais ou menos no meio, lá pelo 3º, 4º dia, Jesus chega até a Jerusalém, né? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Então a multidão falava sobre Jesus. E os judeus procuravam Jesus para prendê-lo e matá-lo. Já tinha uma trama pronta para isso. Por isso Jesus foi depois. Corria em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus chegou e foi para o templo ensinar.
Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aí, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, vai me conhecer. Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim. Então, assim, ele está falando que ele é filho de Deus, que foi Deus que o enviou. Aí ele fala assim: vocês estão procurando me matar porque eu curei no sábado. Porém, vocês seguem a lei de Moisés, se bem que essa lei já é antes de Moisés, a da circuncisão, e vocês circuncidam as crianças que nascem no 8º dia, que chega no sábado. Vocês não deixam para o 9º dia ou não faz no 7º dia. Então vocês usam o sábado também a favor de vocês. Por que eu não posso curar no sábado? Então o que eles queriam matar Jesus porque Jesus tinha curado no sábado, né? Aí Jesus disse ainda: não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. E aqui a gente vê que Jesus fala que eles estão querendo matá-lo, e eles falam assim: mas como assim? Não tem ninguém querendo te matar. Porque a multidão ainda não tinha percebido que os fariseus, os saduceus, os líderes do templo queriam matá-lo. Aí Jesus começa a se explicar. Diziam alguns de Jesus: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que ele é de fato o Filho de Deus? O Cristo. Então, aí a multidão começa a entrar em discussão. Uns acham que ele é Cristo, outros acham que ele é um profeta qualquer, um charlatão. Então começa a haver discussão. Aí eles começam a falar: será que até os principais, né, dos judeus, estão achando que ele é o Cristo? Bom, aí é que eles ficam mais preocupados ainda, né? Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? E os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, eles ficam apavorados quando eles veem que a multidão está crendo em Jesus, pelas coisas que Jesus fala. E eles mandam os guardas os prenderem. Mas Jesus continua a pregar. E nessa festa, eles pegavam a água do poço de Siloé e, no último dia, e derrubava essa água lá no templo para lembrar quando Moisés tirou a água da rocha lá em Meribá. Então, quando eles fazem isso lá no templo, Jesus aproveita e Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus começa a falar quem é Jesus. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aí ele fala que ele vai dar água viva que ninguém mais teria sede. E essa água é o Espírito Santo que vem até nós. Aí começaram, uns diziam: ele é o Cristo, outros porventura o Cristo virá da Galileia, outros: este é verdadeiramente o profeta. Então eles começaram a aceitar de novo as palavras de Jesus, a gostar das palavras de Jesus. Aí os guardas chegam, né? Mas os guardas ouvem a pregação de Jesus, e aí eles voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxeste? Responder ele: jamais alguém falou como este homem. E aí eles ficam muito bravos, porque eles falam assim: mas como assim até vocês, né? Será que também fostes enganados? Aí Nicodemos, aquele Nicodemos lá que tinha ido conversar com Jesus, que era um fariseu, ele fala assim:
Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, Nicodemos vai em defesa de Jesus e os sacerdotes acabam deixando para lá, Jesus vai embora e aí começa outro capítulo. Bom, então Jesus mais uma vez vai até o templo e se mostra em quem realmente ele é. Então ele foi morto, crucificado, por ele ser o Filho de Deus, por ele pregar contra todo o pecado que estava imperando naquela época. Que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus, crendo e recebendo o Espírito Santo em nossas vidas, recebendo Jesus como nosso Salvador. Louvado seja Deus. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer pela maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus. Te agradecer porque o Senhor veio ao mundo e nos salvou e nos trouxe a redenção. Louvado seja, pois, o seu nome. Eu entrego a vida de cada um desses que estão ouvindo a tua voz, Senhor, que todos possam ter a certeza da salvação e que o Senhor esteja atendendo a cada um nas suas necessidades diárias. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like.